agora a gente vai conversar com a Luara Lobo, que é psicóloga clínica e esportiva, e conversa com a gente um pouquinho sobre a importância da psicologia para quem pratica algum tipo de esporte. É lógico que a gente fala um pouquinho também sobre as Olimpíadas. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é meu. Eu queria começar pedindo para você explicar um pouco para nós. A gente, quando fala de atletas, de competição, ou até mesmo das Olimpíadas que acontecem agora aqui no Brasil, a gente pensa, e eu já entrevistei alguns atletas, e eles falam sobre a importância do controle, do autocontrole, controlar o nervosismo, administrar os problemas que vão acontecendo na vida no ano do treino. Então, por exemplo, um deles que eu entrevistei teve que trancar a faculdade, várias coisas acontecem. Para isso, é importante um suporte psicológico? Com certeza, né? Eu sempre digo que os atletas, eles têm a preparação física, a preparação tática e a preparação mental, a preparação psicológica, ela entra como um desses fatores importantes, né, para eles. Até para o próprio, isso que você citou do autocontrole, tem o autoconhecimento anterior, né, dele descobrir o funcionamento dele, como que ele lida com determinadas situações. Tem atletas que eles são diferentes, né, cada um tem a sua individualidade, então esse trabalho psicológico tem que ser desenvolvido, né, com eles, e para o momento da competição é crucial, né. E a gente está falando aqui de esporte, de atletas, mas eu acho que todas essas orientações que você traz aqui para nós servem para qualquer pessoa que está nos assistindo antes de uma prova, então de um concurso público, antes de uma entrevista de emprego. Às vezes a pessoa ela é muito bem preparada e não consegue emprego porque não consegue um bom desempenho na hora dessa entrevista. Então são dicas que servem para todos, não? Com certeza. Até para praticantes de atividade física, para todo mundo mesmo, né? Inclusive é um público que procura também esses trabalhos, né? Da psicologia esportiva, assim, não só atletas. Eu tenho até uma curiosidade sobre isso, porque a gente percebe que as pessoas estão ficando cada vez mais fitness, não é verdade? Então, as pessoas estão se preocupando mais com a alimentação, frequentando a academia. Então, através das redes sociais, a gente começa a ver blogueiras e pessoas que estão em destaque, contam um pouco da sua rotina, e muitas pessoas estão se espelhando nisso. E até o desempenho, por exemplo, em uma dieta, o desempenho na atividade física que eu faço, se eu não tiver bem trabalhado mentalmente, psicologicamente, pode não ser um desempenho tão bom? Com certeza. E, né, pensando nessa parte de alimentação, até a função, né? Que a gente fala muito de descontar na comida, né? O que a comida está querendo suprir naquele momento, né? É um trabalho conjunto mesmo, né? Vem junto com essa parte. Acho que todo mundo, né, em algum momento precisa dessa ajuda psicológica, né? Tem muito até para ver qual atividade física que você vai se adaptar melhor com o seu perfil, com a sua rotina, com o dia a dia, com a necessidade também do trabalho, né? Dependendo, tem atividades físicas que te desligam um pouco disso, do estresse do trabalho. Outra que você pratica, mas fica pensando no trabalho. Então tem essa questão também, né? Você está falando e me faz lembrar que eu já recebi, inclusive tem um personal especificamente que sempre fala a importância disso, que é o Márcio Aldecoa, que veio já aqui várias vezes, e ele explica que quando você está fazendo atividade física, o resultado é se você estiver ouvindo música, pensando em outra coisa, pensando no trabalho, e se você se concentrar, porque às vezes o personal ou o professor de educação física fala, concentra no músculo, você pensa, como concentra no músculo? Ele disse que essa concentração faz diferença no resultado. Para a pessoa que não consegue essa concentração, a psicologia vem de maneira essencial, né? Sim, auxilia, né, com exercícios, com atividades, para ela conseguir concentrar. E tem pessoas também que às vezes, se ela fizer outro tipo de atividade, uma que trabalhe com a mesma região do cérebro que é a do trabalho, aí ela consegue desligar. Por exemplo, a corrida já é mais difícil, né? Você vai correr e fica pensando no trabalho. Agora tem exercícios tipo tênis, assim, que trabalha com a mesma região do cérebro de tomada de decisão que você executa no trabalho, né? Então, além de você muitas modalidades das Olimpíadas são exatamente assim. Você está pensando na estratégia ao mesmo tempo que você está fazendo o esporte. Então, você precisa estar trabalhando a sua mente, né? A tomada de decisão, né? A parte do cérebro que trabalha com isso especificamente. Muito interessante, né? Porque os atletas sempre falam, dependendo da modalidade, que, por exemplo, conversa com um lutador, é força? Não é só força, vai muito além da força, né? Com certeza. Usar a mente é muito importante, né? Sim, da leitura do adversário, com a tomada de decisão dele, a habilidade de lidar com frustração também, né? A resiliência que a gente fala muito para os atletas, né? Porque
não são só vitórias, né? Sem e dúvida. saber lidar com isso é fundamental também. Aliás, eu já vou te fazer uma pergunta sobre isso, mas antes eu queria entender algo que eu acho que é tão importante, você falou para nós, que é o autoconhecimento, até um passo antes do autocontrole, né? É se conhecer. E me chama a atenção que para situações diferentes, cada um reage de uma maneira. Eu, por exemplo, amo música, mas quando eu estou irritada, nervosa, sob pressão, eu prefiro não ter música nenhuma. Tem gente que na hora que está muito irritado, coloca um rock, que tudo fica mais fácil. É importante a pessoa também se conhecer para saber quais gatilhos ela vai desempenhar, ela vai acionar nela mesma, dependendo dos movimentos. Com certeza. É o que a gente chama de ativação, que é o seu estado ótimo para entrar para competir, né? Cada um tem o seu. Tem pessoas que já têm um perfil muito tranquilo. Então, sei lá, se for fazer um relaxamento, uma música tranquila com ela antes de competir, não vai funcionar, né? O estado é nem quase sonolento e nem muito ativado a ponto de você perder sua concentração. Mas cada um tem o seu. Quem é muito acelerado já tem que diminuir um pouquinho. A gente tem que fazer exercícios, ele tem que ter essa consciência corporal dele, que ele tem que diminuir um pouquinho para ele poder entrar num estado bom, né? A competição começa não só quando ele, sei lá, tá lá na baliza para nadar ou tá no ringue para lutar. Começa na semana, começa antes dessa preparação dele, né? Nosso corpo não é que nem você liga a luz e apaga a luz. Não, você tem que ir sinalizando para ele que você está entrando no estado pré-competitivo, tem que dar uma ativadinha, friozinho na barriga é bom, sabe? Tem que, né? Ele tem que se conhecer nesse sentido. O nervosismo, então, você falou do friozinho na barriga, essa apreensão, ela tem o seu lado positivo, não tem que sumir totalmente, então? É, assim, qualquer atleta de alto rendimento que você pega, nenhum dele está em estado zero de ansiedade. Tem aquele frio na barriga para você se preparar, né? Que nem aqui vocês vão se preparar para montar um programa, né? Tem aquele frio, né, de entrevistar alguém, uma preparação mesmo, sabe? Que o nosso corpo precisa. Ele não vai estar no estado como, vou dormir, né? Mas assim, não aquele exacerbado a ponto dele não conseguir se concentrar no que ele vai fazer, esquecer as estratégias, né? Não nesse sentido, mas também não é um estado zero, porque é uma coisa que ele gosta de fazer. Competir é adrenalina, pô. Ele tem que gostar disso, né? Tem que ter isso no sangue também. E aí, isso a gente ensina. Eu trabalho com categoria de base e a gente vai ensinando para eles também, né? Agora, a pergunta que não quer calar é sobre perder, né? Sobre enfrentar essa situação, porque não é difícil a gente conhecer pessoas diante da vida e atletas também, pessoas que fazem, que participam de qualquer tipo de competição, que após perder, poxa, a pessoa tinha certeza absoluta que ia conseguir, não deu certo, perdeu. A pessoa ou tem um grande trauma, não consegue voltar, a pessoa quer fugir, a pessoa justifica colocando a culpa no outro, enfim, N coisas podem acontecer. E eu acho que aí o suporte psicológico também deve ser fundamental, né? Com certeza. Nesse ponto que a gente trabalha muito é o que você tem controle de fazer. Na verdade, ganhar ou perder não está no controle do atleta. Ele pode fazer um melhor tempo da vida dele e o adversário ter superado. Então, que aconteceu com o Cielo recentemente, inclusive. Não está no controle dele o ganhar ou perder. O que a gente faz é destrinchar esse objetivo. Bom, vamos lá, na sua performance, como você quer que esteja sua técnica, o que você quer executar, e psicologicamente como que você quer estar. Então a gente pega as habilidades dele. É que nem um time, de repente o time jogou super bem, estava entrosado, toque de bola bom, mas o adversário superou. Isso, ganhar ou perder, na verdade, não está no controle do atleta. Então ele tem que colocar outras metas pessoais da equipe para ele, para o desempenho dele. E aí sim, se ele não teve o desempenho que ele esperava, teve alguma coisinha aqui que não foi o que eu queria executar, vamos treinar para a próxima. Mas assim, não, de repente ele perdeu, mas minhas metas que eu tinha, do meu desempenho, da minha expressão, eu consegui executar. Isso eles têm que ter bem desenvolvido. Senão você fica sob controle de estímulos que não estão totalmente... Não dependem de você, Não depende né? de você. É isso que gera frustração. Porque é interessante isso que você falou, porque duas coisas me chamam a atenção. Uma delas é, o atleta no treino fez o melhor tempo dele. Vamos pensar aqui num nadador, então, né? Fez o melhor tempo que ele já tinha feito. Uau, superei. Na hora, ele não consegue fazer aquele tempo por qualquer situação. Ou ele faz até melhor, só que o adversário
por incrível que pudesse parecer, foi melhor ainda. O que fazer? Não tem o que fazer, né? Sim. No caso dele ter feito um tempo melhor no treino do que na competição, aí teve alguma coisa, claramente dele, né? Pra ser trabalhado aí dá nele. pra entender que foi algo, Aí né? foi alguma coisa. Agora, se ele deu melhor na competição, o outro bateu o recorde... Aí não tem como, não tem o que você fazer com relação ao desempenho do outro, né? Sim, você não tem controle, né? Aí se ele ficar frustrado, né? Ele tem que ir entendendo, né? Criando essa consciência, isso sendo trabalhado. Porque muito você pega atletas de base que estão começando, minha meta é ganhar, vencer. Não, tipo, sabe, tem que ir destrinchando, vamos lá. Pra ganhar, o que você precisa? Tá, eu preciso fazer isso. E pra fazer isso, o que você precisa estar fazendo no treinamento? E você vai dando um passo atrás pra ele construindo, né? O que é chegar até lá. Outra coisa que eu queria entender um pouco, aproveitando isso que você acaba de colocar para nós, é a respeito do objetivo. A gente sabe que as pessoas têm objetivos diferentes. Então, mesmo com o esporte, aí você falando agora dos atletas de base, ou a gente pode falar de qualquer outro atleta, ou dos sonhos de qualquer um de nós para qualquer coisa, o pensamento é o que a gente quer com isso. Tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer o destaque, tem gente que ama o que faz, gente que quer representar o seu país. É importante ter claro e ser sincero consigo mesmo, porque tem gente às vezes que fala assim, não estou interessado no dinheiro. Mentira, às vezes essa pessoa tá também. Com certeza. Explica pra gente. Precisa ter muito claro isso, eles terem a consciência do porquê que eu tô aqui, o que eu gosto daqui. Tem atletas que você pega, né, que eles, tô aqui por causa da bolsa, não quer ser um atleta de ponta, mas é um atleta de uma qualidade muito grande, mas ele tem um objetivo muito específico, quer ter uma bolsa, porque senão ele não teria condições de estudar se não fosse isso. Então tem que ter isso em mente, né? Eles têm que saberem. Tem atletas profissionais que já chegaram e falaram, eu não gosto do que eu faço, eu queria parar. Então tá, mas pra você parar, então o que você precisa? Juntar um dinheiro? Então tá, para juntar esse dinheiro, que você precisa participar de qual competição, ganhar, chegar, então vamos trabalhar em cima disso, né? Então, assim, ele precisa ser sincero com ele, né? Não é... cada um tem isso, né? Cada um tem o seu. Não, eu amo o que eu faço. Não é isso que eu quero fazer por muito tempo, né? Eu tenho muito claro que eu tenho muitos outros objetivos de fazer outras coisas. Mas antes eu preciso, sei lá, juntar uma quantia, ou preciso estudar, né? Então, cada um tem a sua especificidade mesmo, e eles precisam ter isso claramente. E não só se deixando se levar, né? Precisa ter claro o caminho que ele quer traçar. É importante, aí a gente está pensando... por serem anos de Olimpíadas, por ter conversado com alguns atletas, a gente conversou até com atletas que vão participar das Paralimpíadas. A gente percebe que é o ano inteiro, já a vida inteira de preparo, né? Mas esse ano, um ano muito intenso. Então, eles têm encontros específicos em algumas épocas do ano, todos saem dos seus estados. Não é chegar na Olimpíada e pronto, não. Eles não treinam só nos seus estados, têm encontros, enfim. Durante esse ano inteiro é importante ter a preparação psicológica, ou ela pode ser bem próxima ao evento apenas? Não, ela tem que ser não só nesse ano, ela tem que ser anterior até, né? Eu acho que a preparação psicológica, assim como o físico e o tático, tá dentro, né? Sei lá, a preparação de 4 anos no ciclo olímpico, nesses 4 anos é importante, né? Acontece de ter gente que começa mais próximo do evento, mas durante o ano é fundamental, não só um encontro, vamos ter uma palestra de psicologia quando a Olimpíada já está acontecendo, né? Assim, não tem um efeito, né? É construído. Tem algum tópico que você cita como principal dificuldade de atletas para se trabalhar na questão psicológica? Algo que se repita, algo mais comum ou não? Queixas bastante que a gente recebe, assim, né, essa foi a primeira que veio na cabeça. É o que chama de leão de treino, que treina muito bem, que, nossa senhora, e na competição não rende. O que ele apresenta no treinamento, né? É uma mais comum, assim, que a maioria deles que eles chamam de leão, né, de treino. E tem que ter toda, eu acho que o atleta, ele tem que ter uma consciência muito grande. É interessante porque a maioria dos atletas com quem você fala que já atuam há algum tempo, explicam que sabem sobre a qualidade do seu corpo, porque forçam muito, né? Então, às vezes, alguém muito jovem fala, olha, eu já tô com um problema no joelho, eu já desenvolvi um problema, às vezes, na coluna, e sei que a minha carreira, ela tem um prazo de validade. E enquanto algumas carreiras não têm, tem pessoas aí aposentadas que continuam trabalhando dependendo da sua área, o atleta pode até continuar nessa área, mas ele vai ter que migrar, não
Não dá para continuar fazendo a mesma coisa para sempre. É um preparo também para isso, né? É um preparo, até transição de carreira, né? Eu lembro, assim, como se fosse hoje, a Daiane dos Santos, na última Olimpíada dela, que ela já estava bem machucada, e ela dando a entrevista falou, gente, eu não sei o que eu sei fazer sem ser ginástica olímpica. Aí você imagina a cabeça do atleta, né? Pô, tô aqui... Ainda mais quem é preparado desde criança, praticamente, desde adolescente, né? Só fez isso da vida, eu não sei o que eu sei fazer. Isso tudo gera mais tensão, gera mais pressão para a prova que ela vai fazer. Se ela já tivesse, se tiver um planejamento para essa transição de carreira dela, dá mais segurança. Ó, vou curtir, é minha última, eu fiz isso a vida inteira, vai ser minha última oportunidade. Deixa mais leve, deixa mais, né, prazeroso, assim, não fica aquele, nossa, isso daqui é minha vida, eu dependo disso, eu não vou mais fazer, né? Tira muito disso, né, quando a gente se planeja mesmo. Pra gente finalizar, eu queria entender, para quem tem esse preparo, pensando no caso dos atletas especificamente, a gente sabe também da correria antes de uma prova, antes de uma Olimpíada, mas ainda assim, a tentativa são consultas semanais, de 15 em 15 dias, como é que faz? Ó, eu tenho, no começo, assim, a princípio, quando a gente está trabalhando isso do autoconhecimento, acompanhando, tem não só as consultas, os encontros semanais, mas a gente acompanha em treinamento, viagem em competição, porque não só, o que eu falo, a psicologia esportiva é no ambiente, você tem que ver acontecendo no ambiente, a relação com o técnico, como tudo funciona mesmo, como ele se porta, como ele se comporta. Então, além das consultas, também tem os encontros mesmo no treino, no ambiente, nas competições também. Porque se você está bem entrosado com a sua equipe, se você se dá bem com o seu técnico, se você brigou com alguém, se de repente a pessoa tem, às vezes a dificuldade em relacionamento está naquela pessoa mesmo, e é o psicólogo que vai ajudar nisso, né? Sim, sim. E a gente tem que ter essa comunicação com o técnico, com os outros profissionais que trabalham também, porque está interrelacionado o trabalho totalmente. Já teve casos de chegar, essa daqui está desmotivado, eu não via pessoa desmotivada. Foi fazer, eu falei assim, ó, vamos ver os exames e tal, tava com falta de uma vitamina que não dava disposição. Então, assim, você tem que estar muito ligada no trabalho do conjunto, é multidisciplinar, né? Porque mesmo, senão né? sempre pega, tudo é psicológico. Psicológico, então tem que investigar mesmo, né? Tá triste, tá deprimindo, tá... Não, gente, era só uma vitamina, né? Vitamina. Então vale Exatamente. a pena. Agora, pra gente finalizar, é interessante pensar, quando o psicólogo vai a campo, então ele vai prestar atenção num treino, ou até mesmo a uma competição, descobre coisas que não sabia sobre a pessoa, que ela ainda não tinha dito? Então, às vezes ela mesmo não tem consciência, né? Acontece, você vê o que aconteceu antes, como que ela se comportou, qual foi o comportamento dela. Então, às vezes ela não porque não tem consciência contou, daquilo, às vezes não, né? tem consciência do que tá, sobre o controle que tá aquela atitude dela, né? Então, é mais nesse sentido também, não só às vezes de esconder, pode ser, mas mais por ele não... De novo, a falta do autoconhecimento, né? Sim, muitas vezes. Sim. Obrigada, foi um prazer te receber aqui. Para quem quiser entrar em contato, o telefone 0 operadora 11 29 520435 e tem o site www.llobo.com.br. Tá passando aí também para vocês Facebook e e-mail. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Uma ótima Jaqueline. tarde. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu tô de volta.